Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, a mensagem que eu venho trazer para você hoje é a seguinte: a vontade de Deus é dinâmica. Isso mesmo. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, com muita ansiedade em querer fazer a vontade de Deus, em querer conhecer a vontade de Deus, e ficam muito ansiosos com o seu futuro. Como será que se dará isso ou aquilo? Porque se a vontade de Deus é isso, mas se acontecer outra coisa lá na frente, é, eu quero pregar, mas e se depois Deus me chamar para casar, eu quero casar e se der vontade de pregar. Então, assim, as pessoas às vezes ficam numa ansiedade muito grande e nós devemos seguir aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina no Santíssimo Evangelho, que é: a cada dia basta o seu cuidado. A gente não pode ficar pensando no futuro, a gente tem que pensar na vontade de Deus hoje. Às vezes a gente fica pensando o que Deus quer para a minha vida, no sentido de expectativa do futuro, e nós nos esquecemos do que Deus quer para a nossa vida hoje, porque nós temos que lembrar aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus já nos ensinava, que eu só tenho hoje para amar a Deus. Então, qual que é a vontade de Deus concreta que eu tenho que realizar no meu hoje, né? Então a gente tem que compreender isso. E por que eu falo que a vontade de Deus é dinâmica? Porque a vontade de Deus vai mudando ao longo da nossa vida. Não é que Deus minta, não é que Deus queira uma coisa e depois queira outra, não é isso. É porque, veja bem, é, nós, na nossa incapacidade, não podemos compreender a vontade de Deus no total. Né? Nós somos meros seres humanos, criaturas falhas, pecadoras. Então Deus ele vai nos revelando a sua vontade aos poucos. Então veja, por exemplo, veja aqui uma imagem, me perdoe pela comparação ridícula, mas imagine que você está querendo conhecer uma casa ou um castelo, né? Já que Santa Teresa de Ávila usa a figura do castelo interior. Então você vai conhecer uma casa, um castelo, então a pessoa te leva primeiro numa sala, tá? Mas a sala não é a casa toda, não é o castelo todo. Aí te leva para a cozinha, te leva para a sala de jantar, te leva para a sala de estar, te leva para o quarto. Mas a vontade de Deus é a casa toda. Então, em um momento da nossa vida, Deus está nos mostrando a sala. Essa é a vontade de Deus, a sala. Depois ele vai te conduzir para a cozinha. Essa é a vontade de Deus. Depois ele te conduz para o quarto. Essa é a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus não é nem a sala, nem a cozinha, nem o quarto. A vontade de Deus é a casa toda. Só que num momento específico da nossa vida, nós não podemos compreender, ou nós devemos estar em determinado lugar para adquirir as virtudes para alcançar aquilo que seria a vontade de Deus maior, a vontade de Deus para nós daqui a alguns anos. Então, às vezes, vejo, por exemplo, os mais jovens e os mais jovenzinhos, adolescentes, talvez pensando: qual será a minha vocação? Será que Deus me quer padre? Será que eu vou para o seminário? Será que eu vou ser um bom padre? Cara, em primeiro lugar, eu não sei se a vontade de Deus para você é que você seja padre, mas a vontade de Deus para você é que você estude e passe de ano, porque se você reprovar mais uma vez a série, não vai ter como ir para o seminário nem para lugar nenhum. Então a vontade de Deus para você é você estudar, terminar seu ensino fundamental, seu ensino médio e depois Deus revela a sua vontade, se é ir para o seminário, ir para o convento ou não. Mas o que eu quero que vocês entendam é: às vezes a gente fica preso no futuro, o que será que Deus quer de mim? E nos esquecemos do presente, das nossas obrigações do presente. Eu já conheço histórias de pessoas que antes de encerrar o ensino médio começaram a estudar para concurso. Em tese, um estudo mais avançado, mas estudar para concurso, e negligenciaram o que era obrigação dela primária, a obrigação primária, que era o estudo do ensino médio, e reprovou. E reprovou de ano, ou seja, mesmo que passasse na vaga no concurso público, não poderia assumir, uma vez que reprovou. Então, às vezes, a nossa vocação acontece o mesmo. Né? Então, você fica pensando muito como que será a vida de mãe, a vida de esposa, mas e a tua vida de solteiro agora, as tuas obrigações, o teu estudo, né? E você homem, né? Tá pensando como é que vai ser, eu tenho que casar, eu tenho que... Cara, não, primeiro você tem que estudar, você tem que possivelmente fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, né? E construindo todas as outras coisas da sua vida. Então, o que é a vontade de Deus para você no hoje? Então, pare de pensar no futuro. Né? Eu sei que é importante a gente ter uma visão de futuro, já fiz até vídeo sobre isso, a gente tem metas. É importante a gente ter metas para nós irmos caminhando, mas a gente tem que pensar também no agora. Qual é a vontade de Deus hoje? A vontade de Deus é que você estude, é que você trabalhe, é o quê? Que você tenha uma experiência missionária. Então, qual que é a vontade de Deus hoje?
tá? Isso é importante para nós. E por que que eu falava que é dinâmica? Eu não tenho medo de se lançar na vontade de Deus, porque Deus pode estar nos conduzindo para outras coisas, mas é necessário que nós passemos por experiências para que amadurecemos e tudo mais. E por que que eu falo com isso para as pessoas não ficarem nessa ansiedade, né? Que é dinâmica, que a vontade de Deus vai mudando acerca do tempo, ao longo do tempo. Vou contar minha experiência pessoal, embora acho que nem sei se devesse ficar contando muito, né, experiências pessoais, porque dentre os piores eu sou o pior. Mas é, quando eu me converti, né, tive uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fazia faculdade de Direito, só que não fazia Direito. Isso há muito tempo atrás, né? Uns 11 anos atrás. Mas Deus me pediu um sacrifício, que era trancar essa faculdade. E eu tranquei essa faculdade, não de maneira tão dócil assim, mas tranquei, né, por amor a Deus, no início sem tanto amor. Mas fiz ali a vontade de Deus. Eu sou muitas vezes como aquele filho que Nosso Senhor fala, né? Existe um filho que fala que eu não vou fazer, não vou obedecer ao pai, depois vai e obedece, outro que diz que obedece e não vai. Às vezes eu me comporto muito como esse, que quer ser rebelde nisso, eu não vou fazer não, eu não quero, e depois acaba fazendo. Mas enfim, voltando aqui. Então comecei a caminhar mais na igreja, me engajar, cheguei a ser vocacionado de comunidade, na época na comunidade de Shalom, e fui me engajando, pregando, e eu achei que minha vida ia ser isso, ia ser pregar, ir para o Brasil todo. Tive a graça de pregar em alguns estados do Brasil, pregando aqui pela internet e tudo mais, enfim, o apostolado crescendo. Falei, minha vida é essa, missionário, vida de comunidade, missão, pregar o evangelho, aleluia. Aí um belo dia, Nossa Senhora fala, vai para a faculdade. Ok? Fazer direito? Não, não é direito, não é pedagogia. Enfim, fui, não vou contar aqui a história toda, talvez depois eu conte um testemunho profissional, né, vocacional profissional da minha parte. Mas fui lá fazer faculdade de pedagogia, me tornei professor. Vejam, eu achava que a vontade de Deus era missão, pregar, pregar, pregar. Que eu achava que o servir a Deus era pregar, pregar, missão, missão. E de repente, Deus, por meio da Virgem Maria, por meio dos sinais, dos momentos de oração, me conduzindo para ir para o mundo, para ir para a faculdade, para ir para o século. Eu fui. Às vezes sem entender, porque o cara, sabe quando estou agradando a Deus? Tô pregando, meio que às vezes você se sente rejeitado. Eu tô aqui pregando de boa e de repente Deus me tira aqui da missão e manda para a faculdade. Só que eu fui entendendo que a faculdade, que a missão, que o mundo, que a faculdade, que o mundo ali, que o mundo do trabalho é um apostolado. Por isso, quanto que eu cresci conhecendo os escritos de São José Maria Escrivá. Mas veja, era a vontade de Deus que eu vivesse aquele tempo mais focado na missão, quanto que eu cresci espiritualmente. Talvez eu não fosse sequer católico se eu não tivesse tido aquele momento mais forte de missão, de pregação. Não que eu tenha deixado, né? Se quiserem me levar para pregar, bendito seja Deus, estou disponível, se essa for a vontade de Deus. Mas Deus me direcionou para sua nova vontade, aquilo que era necessário para mim naquele momento. Vai fazer a faculdade. Depois estou trabalhando, graças a Deus, atuando como professor, e de repente, por um outro momento também, senti o chamado, e Deus confirmou, né? Nossa Senhora confirmou também, eu voltar a fazer direito, com um sentido novo agora. Ué, mas não tinha mandado eu trancar, agora tá mandando. Veja, a vontade de Deus é dinâmica. Eu adquiri um sentido novo, não mais o sentido pagão que eu tinha antigamente quando eu fiz da primeira vez. Mas o que eu quero que você entenda não tenha medo de se lançar à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai ser dinâmica. Não fique preocupado com o que Deus quer de você no futuro, mas com o que Deus quer de você agora. Naquele tempo eu foquei no Deus queria agora, missão, então vamos missão, é estudar o catecismo, coisa de Deus, escrever, fazer vídeo, viajar, pregar. Aí a vontade de Deus falou, agora parou, diminui. Agora você vai fazer faculdade, focar na faculdade e no mundo do trabalho. Como professor, e de repente Deus fala, além de professor, você vai fazer direito. Ou seja, a vontade de Deus ela vai sendo dinâmica, tá? Então, busque tentar compreender o que Deus quer de você no seu hoje, tá? É porque a gente não vai compreender a vontade de Deus no completo. Deus ele vai se revelando aos poucos, vai revelando a sua vontade aos poucos. Né? E eu contei aqui do pobre pecador que sou eu, mas a gente pode ver isso na vida dos santos. Né?
Então, por exemplo, São Francisco de Assis é muito interessante a fundação da Ordem Franciscana, né? Estão buzinando ali forte, não deu para ouvir, mas não é São Francisco de Assis, não. São Francisco de Assis que vai lutar na guerra, né? E tem aquela revelação em sonho profético, né? Que Nosso Senhor pergunta o que era melhor, servir ao Senhor ou servir aos escravos. Ele dizia que era melhor servir ao Senhor, e Deus perguntava por que ele estava deixando de servir ao Senhor para servir aos servos, as coisas. Enfim, ele volta para Assis, e é interessante que quando ele está naquela capela diante do crucifixo de São Damião, e ele pergunta para o Senhor: o que queres que eu faça? Jesus fala: vai, reconstrói minha igreja. Pouca gente sabe, mas o que São Francisco de Assis entendeu é que era para ele reconstruir a capela onde ele estava, porque estava em ruínas. Jesus falou: não vê que minha igreja está em ruínas? Vai reconstruir minha igreja. Veja, a vontade de Deus, quando a gente olha a história completa de São Francisco de Assis, a vontade de Deus era, para São Francisco de Assis, restaurar a igreja católica apostólica romana que estava em ruínas, que estava em grande devassidão naquele momento da Idade Média. E através da vida, do testemunho de São Francisco de Assis, várias vocações surgiram. Mas no primeiro momento, São Francisco de Assis achou que era a construção da capela. E o que ele fez? Começou a restaurar a capela, pegar tijolo, pegar pedra, pegar tudo e restaurar a capela. E dali foram surgindo homens que, a exemplo de São Francisco de Assis, iam ajudando na construção da capela, e de repente surgiram os primeiros irmãos, surgiram ali a regra de vida para a ordem franciscana, e assim surgiu. Então São Francisco de Assis não teve a visão: cara, eu vou fundar aqui um convento que se tornará um dos maiores da história. Não. Ele achou que a vontade de Deus de fato se revelou para ele naquele momento, naquela capelinha, e Deus foi permitindo ele construir naquela capelinha, só que de repente a vontade de Deus foi se manifestando para algo maior, para outras coisas. Você vê, por exemplo, a vida de Santa Rita de Cássia. A vontade de Deus no momento era que ela fosse solteira, depois ela conheceu o esposo, era que ela fosse casada. Depois ela ficou viúva, a vontade de Deus foi que ela vivesse a dor da viuvez. Depois a vontade de Deus se revelou para ela que ela entrasse no convento, ela foi freira. Veja, Santa Rita de Cássia passou pelos 3 estados de vida: foi solteira, foi casada e foi viúva, e depois a vida religiosa, né? Gente, ela porque assim, viuvez não é estado de vida, né? Foi solteira, casada e religiosa. Então, que maravilha a gente compreender isso. A vida do profeta Ezequiel, por exemplo, que está pregando, anunciando, acho que é o profeta Ezequiel, e depois Deus fala para ele: você não vai pregar mais, não com essas palavras, é que eu não lembro agora o texto explícito como está lá. Você não vai pregar mais. Você vai calar, vai fechar a boca, porque esse povo é um povo de cabeça dura. Você vai fechar a boca, só vai falar quando eu te falar, quando eu te ordenar alguma coisa. Ou seja, a vontade de Deus às vezes é prega, 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 mas às vezes Deus fala: silencia, tá? Silencia. Nós vimos isso na vida de tantos santos que tiveram que ver os momentos de espera. Santa Teresa de Calcutá, Deus chamou ela para a vida religiosa. Ela foi e entrou no convento. Ela fez um processo, acredito eu, não sei como é que era na época que ela entrou, mas se a gente for pegar os moldes como é hoje, fez lá os seus encontros vocacionais, o seu acompanhamento com as freiras, decidiu entrar, sentiu o chamado de Deus, a vontade de Deus revelou para ela entrar no convento. E de repente ela já está há algum tempo no convento, Deus revela a sua nova vontade: você vai fundar um convento, que é as Irmãs da Caridade hoje, né? Que iniciou na Índia, se espalhou, tem aqui em Brasília, inclusive, né? As Irmãs da Caridade. Mas o que eu quero que você entenda é isso: a vontade de Deus é dinâmica. O que é hoje pode não ser amanhã. Por isso que é importante você ler, por exemplo, o tratado, não lembro se inicia com acho que é Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. É um livro magnífico, não é um livro grande, é um livro pequeno, onde nós vamos aprendendo a nos conformar com a vontade de Deus, com tudo aquilo que nos acontece, porque tudo que Deus manda ou permite tem o fim da nossa santificação. Então, se Deus permite que nós preguemos, é para a nossa santificação. Se Ele quer que nós calemos, é para a nossa santificação. Se Ele nos dá saúde, é para a nossa santificação. Se nos permite a doença, é para a nossa santificação. Tudo, tudo. Então qual que é o que Deus quer que você viva no hoje? Qual a vontade de Deus para você no hoje? É esperar, às vezes a gente fica: será que eu vou casar? Eu não sei se a vontade de Deus é que você case, mas eu sei que a vontade de Deus é que você viva esse tempo da espera até a manifestação da vontade de Deus em relação ao estado de vida, viver na oração, viver na santidade, viver na adoração, né?
tendo a Deus como um Senhor, como principal esposo, como sentido da vida, porque quantos casamentos se destroem porque as pessoas vão, casam, têm festa e depois não tem mais o Cristo em essência, em verdade, as pessoas colocam a confiança no esposo, na esposa e não em Jesus Cristo e depois os casamentos vão em ruína. Então aproveite esse tempo para ir adquirindo virtudes, né? A mesma coisa para quem quer ser padre, vai adquirindo virtudes até o tempo da espera. Eu conheço pessoas que hoje estão no seminário, pessoas não, esse é um caso específico, que hoje está no seminário, que essa pessoa passou 8 anos fazendo encontro vocacionais, fazendo um lugar não era aceita, fazendo outro lugar tinha algum problema que não dava para entrar. 8 anos até ser aceita, até discernir o convento, o seminário específico que aceitaria essa pessoa. Né? A vontade de Deus para ela foi que ela passasse 8 anos na espera, na busca. Então foque no que Deus quer para você hoje. Né? Isso eu falo também não só com base no que eu falei, no que eu citei de Santo Afonso Maria de Ligório, né, do Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, mas até mesmo com a própria psicologia de Viktor Frankl, né, que é o criador da logoterapia, que ele vai falar não da vontade de Deus, mas do sentido da vida, que ele vai falar que o sentido da vida ele vai mudar ao longo da vida, ele vai mudando. Ou seja, aquilo que eu falei, como o que eu chamo de vontade de Deus, Viktor Frankl vai chamando de sentido da vida. A vontade de Deus ela é dinâmica, o sentido da vida também é dinâmico, ele vai mudando. Né? Então, Viktor Frankl fala que o sentido da vida é aquilo que a vida me pede. Então, a gente tem que nos perguntar, como ele nos ensina, né? O que é que a vida pede de mim hoje? O que é que a vida está pedindo da minha parte hoje para que eu faça? Então, às vezes acontece, você tem o seu plano, o seu projeto, da sua vontade, de repente descobre que está grávida. Então a vontade, o que a vida está te pedindo hoje é cuidar dessa gravidez. Quando a criança nasce, o que a vida está pedindo é cuidar dessa criança, você pai, você mãe. Então vai mudando ao longo da vida, tá? Vai mudando. Então, para citar aqui um exemplo, eu conheço um casal, muita dificuldade, teve filho, né? Queria ter filho, tá? E não consegui, de repente teve, de repente descobriu que a criança tem autismo. Então, o que a vida está pedindo, ou o que é a vontade de Deus, que cuide desse filho. E é lindo, assim, a luta que eles têm, a dedicação que eles têm com o filho, né? Para dentro das potencialidades dele, desenvolver uma criança inteligentíssima. Mas o que eu estou falando? A vontade de Deus ela é dinâmica, ela vai sendo dinâmica, né? A vida vai acontecendo e você tem que ir entrando no dinamismo do que a vida te pede ou naquilo que é o dinamismo que é a vontade de Deus que vai se revelando ao pouco. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mais do que eu queria, mas é que eu peço isso, meus irmãos. Foque no que Deus quer para você hoje. Né? O que Deus quer para você hoje. Às vezes a gente tem medo de nos lançarmos na vontade de Deus porque a gente tem medo de perder as coisas, porque a gente tem um sonho e às vezes Deus nem quer te tirar esse sonho. Como eu citei agora o direito, ainda não me formei, estou no meio da faculdade ainda de direito. Deus tirou lá atrás, mas me devolveu aqui na frente, com um sentido novo. Então, às vezes, a renúncia que Deus nos pede hoje, você tem medo de renunciar, é necessário para que você adquira virtudes, porque você até se perderia, não usaria essa graça da maneira certa e se perderia. Então não tenha medo de se lançar à vontade de Deus e se pergunte sempre, qual é a vontade de Deus para mim hoje? O que Deus quer para mim hoje? Porque a cada dia basta o seu cuidado. Repito, eu não sei o futuro, eu não sei o que Deus quer para a tua vida de maneira global, mas eu sei que Deus quer que você seja santo e irrepreensível diante dele. E aí eu te pergunto, reflita, o que Deus quer para você hoje? Se você ainda está no ensino médio, estude, termine os seus estudos, viva com seus pais, viva essa situação, talvez uma situação de doença. Viva. Né? Como Viktor Frankl, eu falei de situações de doença, o Viktor Frankl ele vai falar algo mais ou menos assim, que o homem ele sempre tem a liberdade, né, diante, por exemplo, da doença, ele pode escolher como ele vai sofrer, ele vai se entregar e murmurar, ou ele vai escolher viver esse momento, esse período doloroso de cabeça erguida. Até mesmo ele vai dizer que o homem ele sempre é livre. O homem é o mesmo que constrói a câmara de gás e também aquele que entra dentro da câmara de gás com a cabeça erguida, com a oração nos lábios, né, fazendo referência à liberdade do homem do nazismo que constrói a câmara de gás, em referência aos homens que entraram lá, sobretudo judeus, para morrer de cabeça erguida,
né? Então, o homem sempre ele vai ser livre. Então, o que é que Deus pede para nós hoje? Né? Lembrando que nem sempre algumas situações são vontade de Deus, como o sofrimento, mas são permissões de Deus, porque Santo Tomás de Aquino vai falar que Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem maior. E o bem maior que Deus pode tirar de todas as coisas é a nossa santificação. Então, viva o hoje, né? Viva o hoje. O que é que Deus pede para você viver hoje? Reflita sobre isso, né? Na vida de oração, diante do Santíssimo Sacramento, se possível, até busque a orientação de um padre, de um diretor espiritual, mas tente olhar para a tua vida no hoje. Qual é a vontade de Deus para você hoje? Tá? Então, busque isso, porque a cada dia basta o seu cuidado. Você ainda não está vendo o castelo todo, a casa toda, mas será que Deus não já está te mostrando uma sala, uma cozinha, um quarto, e você está com medo de entrar nesse cômodo da casa porque você está ansioso para ver a casa toda? Não tenha medo. Entre no cômodo que Deus está te mostrando e logo depois Ele te revelará a casa toda. Que Deus, por intercessão da Nossa Senhora, nos ajude a chegar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de sua vontade e não só a graça do conhecimento, mas a fortaleza para poder realizar a sua santa vontade. Rezem por mim também para que eu consiga chegar ao bom porto da salvação e realizar a vontade de Deus. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia.